Olá, sou Sônia Lopes, professora de Biologia, e nesta videoaula vamos analisar o trabalho de Mendel à luz de novos conhecimentos. Sabemos da grande contribuição para a genética dada por esse monge cientista, com seus experimentos detalhados e bem planejados com pés de ervilha da espécie Pisum sativum, analisados durante 7 anos. Para trabalhar com a enorme quantidade de dados que obteve, Mendel inovou, usando ferramentas estatísticas, o que lhe permitiu observar padrões que se repetiam de forma significativa. Esses padrões observados geraram suas leis, válidas até hoje, obviamente, com algumas restrições e novas interpretações. Mendel realizou seus estudos numa época em que nada se sabia acerca de genes, alelos, cromossomos, meiose. Ele apresentou seu trabalho em 1865 em conferências na Sociedade de História Natural de Brum, mas a publicação só foi feita no ano seguinte, em 1866. O trabalho de Mendel, no entanto, só foi reconhecido pela comunidade científica no ano de 1900, quando 2 pesquisadores, de modo independente, confirmaram suas ideias. E desde então, os avanços na interpretação da hereditariedade têm sido grandes, mas há ainda muito por descobrir. Atualmente, sabemos que os fatores mendelianos são os alelos dos genes e que se localizam nos cromossomos. E até o genoma da ervilha já foi sequenciado. Vamos, então, analisar o trabalho de Mendel, ampliando seus resultados à luz do que se sabe hoje. Mendel considerou 7 características que estão apresentadas com suas variações nessa figura que vocês vão poder ver agora. Para cada uma delas, ele conseguiu determinar a variante dominante e a recessiva, chegando à conclusão na sua primeira lei de que cada característica é determinada por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Mendel deu prosseguimento a seus trabalhos analisando 2 caracteres ao mesmo tempo. Os resultados desses experimentos levaram à sua segunda lei, que é a lei da transmissão independente dos caracteres. Por exemplo, o fato da semente ser lisa ou rugosa independe dela ser amarela ou verde. Assim, a herança do caráter, textura da semente, independe da herança do caráter, cor da semente. Hoje se sabe que a segunda lei só é válida para genes localizados em cromossomos não homólogos ou distantemente localizados no mesmo par de homólogos. Genes localizados próximos entre si no mesmo par de cromossomos homólogos são transmitidos juntos, a não ser que ocorra permutação entre eles. Esses casos, chamados de genes ligados, foram estudados e verificou-se que a frequência de permutação ou recombinação entre eles está diretamente relacionada com a distância em que ficam no cromossomo. Quanto maior a distância, maior a frequência de recombinação. No entanto, genes distantemente localizados no mesmo par de cromossomos homólogos raramente transmitem-se em conjunto, pois as taxas de permutação entre eles são muito grandes, dando a impressão de que estão em diferentes pares de homólogos. Porém, genes localizados mais proximamente estão ligados e são transmitidos juntos, a não ser que ocorra permutação. Sabemos hoje que a planta de ervilha possui 7 pares de cromossomos homólogos e Mendel estudou 7 características. Poderíamos inicialmente pensar que ele teve a sorte de escolher caracteres cujos genes estão localizados em pares de homólogos diferentes, o que explicaria a herança independente deles. Como já comentamos, atualmente o genoma da ervilha já foi sequenciado e sabemos que os locos dos 7 caracteres estudados por Mendel ocorrem em apenas
4 dos 7 pares de homólogos. Como vocês vão ver no próximo slide, 2 ocorrem no cromossomo 1, 3 no 4, 1 no 5 e o outro no 7. Olhando para essa figura, podemos ver que no cromossomo 1, por exemplo, os genes estão distantemente localizados. Resultados de cruzamentos, analisando caracteres cujos genes estão assim distantes no mesmo par de homólogos, dão a impressão de que se localizam em cromossomos distintos. Isso pode explicar por que Mendel chegou à conclusão da independência entre esses 2 caracteres aí desse cromossomo 1. No caso do cromossomo 4, vocês podem notar que existem 3 características associadas a ele. Também poderia ter ocorrido independência entre alguns desses caracteres, exceto para a altura da planta e o formato da vagem. Vejam que eles estão muito próximos entre si. Isso poderia ter, nos trabalhos de Mendel, ser compreendido ou ter sido percebido como gene ligado, mas não foi o que aconteceu. Muito bem, sabendo quais são os caracteres estudados por Mendel, como eles se distribuem nos cromossomos, vamos agora analisar uma outra condição também citada por Mendel, que é o caso da cor da flor de ervilha. É muito comum vermos muitas vezes na lista das 7 características estudadas por Mendel, a cor da ervilha no lugar da cor do revestimento da semente, como a gente está mostrando nessa próxima imagem. Vejam que a cor da flor entra no lugar da cor do revestimento da semente. E a flor pode ser púrpura ou branca. Mas Mendel não analisou a cor da flor dessa maneira. Ele realizou cruzamentos envolvendo a cor da flor e o comprimento do caule em outro momento do seu trabalho. As 7 características que ele considerou inicialmente não incluem especificamente a cor da flor. Mas é interessante porque ele a cita. Então, vamos ver como isso está mencionado no trabalho de Mendel. Para a diferença na cor do revestimento da semente. 2 pontos. Ela pode ser branca, com a qual o caráter flores brancas está constantemente relacionado. Ou cinza, castanho acinzentado, com ou sem manchas púrpuras, associado a flores púrpuras e caule avermelhado nas axilas das folhas. Notem que ele menciona uma outra condição além da cor da flor, as manchas nas folhas. Em outro trecho do trabalho, em que Mendel descreve qual é a condição dominante de cada caráter, ele cita o seguinte: a cor cinza ou castanho acinzentado do revestimento da semente em associação com a flor púrpura e manchas púrpuras no eixo da folha. Ao fornecer os resultados de seus experimentos, Mendel escreveu o seguinte: no experimento 3, cor do revestimento da semente, que é o caráter que ele estava estudando. E ele cita, dentre as 929 plantas, 705 apresentavam flores púrpuras e sementes com revestimento cinza, e 224 plantas apresentavam flores brancas e revestimento branco da semente, dando uma proporção de 3,15 para 1. Ele nada acrescenta além disso. Mendel cita a herança da cor do revestimento ocorrendo associada com a herança da cor da flor e de manchas no eixo da folha, mas não explica o motivo desses resultados, nem aprofunda a discussão. Hoje se sabe que a herança desses 3 caracteres está relacionada à ação de um mesmo gene, o que se chama pleiotropia. Na pleiotropia, apenas um gene, sob as mesmas condições ambientais,
relaciona-se com a ocorrência de duas ou mais características. É o caso da herança da cor do revestimento da semente, da cor da flor e das manchas na base da folha. Na realidade, é na base da estípula, que nas ervilhas tem aspecto de folha. O alelo dominante do par codifica uma proteína que promove a síntese de antocianina, o que origina flor púrpura, envoltório cinza da semente, manchas púrpuras na base da estípula. O alelo recessivo do par não codifica essa proteína e não há síntese do pigmento antocianina, o que origina flor branca, envoltório branco da semente e ausência de manchas na base da estípula. Como vocês podem notar, a partir dos dados históricos do trabalho de Mendel, com os inegáveis avanços que eles trouxeram para a genética, podemos associar a eles interpretações mais atuais. Essa é a biologia que nos encanta, com novos conhecimentos em busca de explicar cada vez mais e melhor a vida. Bons estudos!